Milhares de portugueses vão às urnas para eleições legislativas, que vão definir a divisão dos partidos no parlamento e o nome do primeiro-ministro. Essa é a terceira eleição no país em pouco mais de 3 anos. Vamos então direto ao vivo para Lisboa falar com o correspondente Leonardo Monteiro. Léo, conta pra gente como é que está sendo a votação por aí e também um pouco desse histórico um tanto turbulento, né? Pois é, 3 eleições em 3 anos. Portugal era conhecido por ter uma estabilidade muito grande, mas a instabilidade está imperando por aqui, pelo menos nesses últimos anos. A gente está aqui numa das zonas, numa das sessões eleitorais, Bárbara. A gente pode ver que o movimento é bem tranquilo, né? País pequeno, são 10 milhões, quase 11 milhões de eleitores registrados nos cadernos eleitorais que vão decidir, então, os 230 deputados da Assembleia da República. O partido com maioria de deputados, então, depois é convidado pelo presidente da República a formar governo. O pleito, como você destacou, acontece antecipadamente, depois da queda do primeiro-ministro Luís Montenegro em março, depois de um escândalo envolvendo uma empresa de consultoria dele e da família, o que acabou provocando acusações de conflitos de interesse. Até hoje, Portugal vinha sendo governado, então, por ele, que é representante da Alternativa Democrática, uma coalizão formada pelo PSD, Partido Social Democrata, e pelo CDS, o Centro Democrático Social. A maior polêmica, para a gente entender, acabou envolvendo um grupo hoteleiro e de cassinos que pagava mensalmente 4.500 euros, quase 30 mil reais, a essa empresa. E o próprio Montenegro, atual primeiro-ministro, trabalhou como advogado dessa empresa antes de ser eleito para a liderança do partido dele, o PSD. A sede dessa companhia, para a gente ter uma ideia, é a própria casa do primeiro-ministro. Então, os partidos de oposição exigiram explicações a Montenegro, mas essas explicações foram dadas de forma muito superficial e o cerco em torno dos bens e dos negócios dele acabou se apertando. Tanto é que o Ministério Público abriu uma investigação preventiva contra essa empresa, a empresa dele, e o principal partido de oposição, o PS, o Partido Socialista, acabou exigindo uma CPI para investigar o caso no parlamento. Só que Montenegro se negou a abrir essa CPI e apresentou uma moção de confiança, que acabou não sendo aprovada. E aí, não sendo aprovada, o governo caiu, forçando o país a convocar as eleições de hoje, eleições antecipadas. Portugal, como eu disse, estava acostumado a governos estáveis, mas atravessa agora um período bem conturbado, com 3 eleições em 3 anos. Agora, apesar de toda essa polêmica envolvendo o Luís Montenegro, Bárbara, as últimas pesquisas dão vantagem a ele novamente, ou seja, a coligação AD. No entanto, longe da maioria absoluta, o que mostra que Portugal vai voltar a ter um governo minoritário, obrigando a muita negociação para conseguir manter a estabilidade no país. Vale destacar o crescimento desde a última eleição do partido de extrema-direita, o Chega, que mantém mais ou menos o percentual de votos que teve nas eleições passadas nas pesquisas, cerca de 20% das intenções de voto, o que dá aproximadamente 50 deputados numa Assembleia com 230 parlamentares. Então, pressionado por esse crescimento da extrema-direita, o governo anunciou a expulsão de 18 mil integrantes, dos quais cerca de 450 brasileiros, por não cumprirem os requisitos para continuarem por aqui. Essa decisão não é nenhuma novidade, mas o governo quis anunciar essa ação para acabar arrancando votos, para conseguir arrancar votos dos mais radicais que são contrários à imigração. Pois bem, as assembleias de voto abriram às 8 da manhã, no horário daqui, 4 da manhã no horário de Brasília e fecham às 7 da noite no continente, na Ilha da Madeira, mas os primeiros resultados só serão anunciados depois das 8 da noite por causa do fuso horário lá do arquipélago dos Açores. A gente segue aqui acompanhando, movimentação bem tranquila. A última informação da Comissão Nacional de Eleições é de 12h30, que informa que 25% dos eleitores cadastrados já votaram, o que mostra uma pequena melhora, um pequeno aumento em relação às últimas eleições, o que mostra que o índice de abstenção, que é muito grande, porque aqui não é obrigado votar, o índice de abstenção pode ser um pouquinho menor esse ano. Vamos acompanhar os resultados e a noite eleitoral aqui em Portugal. Bárbara.